Se fosse para eu definir numa sentença o que é o socialismo, eu diria que é a conspiração dos vagabundos. Sim, o socialismo é uma conspiração contra a sociedade humana, pois a sociedade humana tem o seu caminho natural, mas algumas pessoas procuram afastá-la dele. E os socialistas são um grande exemplo disso. São pessoas que não se enquadram ao mundo e não querem reconhecê-lo como algo legítimo, então procuram aí fazer e promover uma série de transformações para que o mundo se adapte aos socialistas e não eles ao mundo. E é aí justamente que nós podemos ver a grande inversão de valores do socialismo, pois o socialismo quer que toda a sociedade se dobre aos socialistas e não ao contrário. Mas são os cidadãos e os indivíduos que devem se dobrar à sociedade. Não uma sociedade construída artificialmente como os socialistas a querem, mas sim a sociedade como ela é de fato. A sociedade tem um jeito de ser, a sociedade é algo próprio, quando o que impera entre os cidadãos é o mérito. É o mérito que forma uma sociedade, que determina a sua organização, que formula a pirâmide social. No entanto, os conspiradores, os socialistas, eles querem inverter toda esta ordem. E por quê? Porque eles não querem se adaptar. Esta é uma verdade que nós podemos constatar facilmente nos socialistas. Eles realmente não querem se adaptar e se enquadrar na sociedade. Então é muito fácil taxar todo mundo que pensa de forma diferente como burguês, como explorador, como pessoa que não sabe respeitar o semelhante. Os socialistas, em primeiro lugar, eles têm um sério problema consigo mesmos. Nós temos que atentar que aquela pessoa que vive colocando a culpa nos outros é porque ela própria tem um sério problema dentro de si mesma. E isso nós podemos observar em todo socialista. Não há sequer um socialista que fala bem da sociedade, que fala bem do próximo, que fala bem do trabalho e pior, que aceite o mundo como ele é. Os socialistas acham que podem perverter tudo, que podem modificar, que podem derrubar e que podem enquadrar os seus semelhantes aos seus interesses pessoais. E aí está o grande erro de toda esta corja de pervertidos que quer que o mundo se dobre aos seus pés. Ninguém aqui sobre a terra é Deus. Ninguém pode exigir que os seus semelhantes se dobrem diante dele. No entanto, os socialistas, eles querem ser mais do que Deus. Eles querem reescrever o mundo e reescrever a sociedade humana, fazendo de conta como se tudo o que está aí é errado e só os socialistas fossem os certos. Nós temos que tomar muito cuidado com aquelas pessoas que acreditam que elas são as certas e o mundo todo é o errado. Uma pessoa inteligente e profunda, ela se adapta ao mundo, ela se adequa aos seus semelhantes e ela trabalha em harmonia. Ninguém precisa declarar uma guerra contra os seus semelhantes, querer modificar o mundo, querer transformar a sociedade humana em outra coisa. A sociedade humana, ela tem a sua dinâmica, ela precisa ser governada pelo mérito e os melhores é que devem ocupar as melhores posições dentro da sociedade para que ela possa funcionar. Mas quando os socialistas colocam o bedelho numa sociedade, quando eles colocam as suas mãos sujas e imundas numa sociedade, eles começam a perverter a ordem das coisas. A primeira coisa que os socialistas atacam é o quê? O mérito. Os socialistas são os maiores inimigos da meritocracia, pois a meritocracia
os exclui. Uma porque os socialistas são os vagabundos, eles não querem dar o melhor de si, mas querem sim ocupar os melhores postos dentro da sociedade. Olhem só que inversão. O vagabundo que não quer fazer nada é o mesmo vagabundo que quer estar no topo da pirâmide social. E o vagabundo socialista, ele quer promover isso por meio de uma revolução, pervertendo os valores, destruindo o comportamento humano, transformando as pessoas em seres marginais, bandidos, e que alimentam uma inversão de valores estrondosa. Os socialistas, eles precisam da inversão de valores para poderem chegar ao poder. Numa sociedade onde os valores são sadios, os socialistas, eles não chegam ao poder. E eles são considerados como a escória da humanidade, pois os socialistas são realmente a escória da humanidade. E me provem o contrário aqui. Me tragam um socialista que não é uma escória, um socialista que não é um bagaço, pois os socialistas, eles são o bagaço da sociedade. É a ausência do sumo, é a ausência da essência e é a ausência do conteúdo. Eis o que é um socialista: alguém vazio, um bagaço e uma escória da humanidade. Daí surgem socialistas dizendo que tudo o que eu falo não tem embasamento teórico, que eu não passo aí de um falador de boteco, que tudo o que eu digo aí não passa de um discurso vazio. Mas é preciso provar o que eu estou falando aqui. Isso que eu estou explicitando aqui nas minhas singelas palavras é, na verdade, algo verdadeiro sobre os socialistas. Eu não estou mentindo, eu estou simplesmente aqui relatando um fato. Os socialistas são subversivos, são pessoas que não se adaptam e não se adequam à sociedade e querem, por causa disso, perverter toda a ordem natural da sociedade. Os socialistas dizem que não existe ordem natural na sociedade, que tudo é fruto de um processo que foi sendo fomentado ao longo da história e que neste processo os burgueses excluíram os demais aí do sucesso individual que as pessoas podem obter. Mas eu digo que não. Os burgueses de hoje, eles apenas estão colhendo as coisas boas que eles plantaram. E os vagabundos dos socialistas é que não plantam, mas querem colher. E é por isso que eles também querem inverter toda a ordem da sociedade, para que os vagabundos possam estar no topo da pirâmide social, desfrutando do trabalho daqueles que estão na base da pirâmide social, dando duro, trabalhando um monte e pagando os seus impostos. Para mim, o socialismo é realmente a maior fraude da história da humanidade. O socialismo é a conspiração dos vagabundos. Os vagabundos se revoltaram contra o trabalho, contra o mérito, contra a decência e contra a justiça, e querem fazer as suas próprias leis, mas leis completamente invertidas, leis que somente favorecem os maus elementos e não os bons elementos. E como posso eu então dar credibilidade ao socialismo? O socialismo é apenas uma falácia. Não é possível lhe dar credibilidade, pois ele é simplesmente a conspiração dos vagabundos contra a sociedade. Sim, a conspiração dos vagabundos contra a sociedade. Não há outro termo para definir o socialismo. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até mais. Valeu, gente.